Então, gente, a nossa aula de hoje, nós vamos ver hoje sobre essas 2 semanas, os povos da antiguidade, sociedades antigas na África, os egípcios, certo? Hoje a gente vai ver sobre o Egito Antigo, tá bom? Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá certo? Tá. Então vamos lá, né? O Egito Antigo foi palco de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, né? Ele está localizado no extremo nordeste da África, numa região desértica cortada no sentido sul-norte para o Estreito Fértil, por onde corre o Rio Nilo. Então, assim, essa é a localização do Egito. Então, a vida às margens do Rio Nilo era regada pelo ciclo das cheias, né? Que, ao voltarem ao normal, deixava o seu solo recoberto por um limo, né? Que a gente chama, muito fértil, que facilitava a prática da agricultura. Não sei se vocês já viram em áreas que não são pavimentadas. Isso acontece geralmente nos interior. Quando tem um local que fica bem cheio, quando esse local seca, ele fica com a seu aspecto, né, da terra, ele fica diferente. Era o que acontecia aqui às margens do Rio Nilo, né? Quando vinha essa cheia, aí ficava lá tudo cheio. Quando voltava tudo normal, aonde estava cheio, ele ficava recoberto por um limo, né? Uma cobertura, e essa cobertura deixava aquela terra fértil. E o que eles faziam naquela terra? Eles plantavam, eles praticavam a agricultura. Formados, né, a partir da mistura de diversos povos, a população do Egito era dividida em vários clãs, né, organizadas em comunidades chamadas como monos, que funcionavam como se fossem pequenos estados independentes, né? Digamos assim, esses monos era como se fosse, por exemplo, pequenos estados, né? Só que eles eram independentes, eles tinham seu próprio governo, tinham as suas próprias regras, digamos assim. Então, por volta de 3.500 antes de Cristo, os 2 reinos foram se formando alguns reinos, né? Os monos, eles se uniram formando 2 reinos. Que reinos foram esses? Foi o reino do Baixo Egito ao norte e o Alto Egito que ficava ao sul. Então, os monos foram se unindo e formando os 2 principais reinos. Um ao norte, que foi chamado de Baixo Egito, e o outro ao sul, que foi chamado de Alto Egito. Então, por volta de 3.200 a.C., os 2 reinos foram unificados por Menés, que era o rei do Alto Egito, que se tornou o primeiro faraó, né? O primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem aí ao Estado egípcio unificado. Então começava aí um longo período do apogeu, do crescimento da sociedade egípcias. A era dos grandes faraós começaram aqui, né? Surgiram aqui, né? Nesse contexto que existiam os monos. Os monos eram como se fossem pequenos estados, só que eram independentes. Esses estados, 2 desses estados, eles se uniram e formaram 2 grandes reinos, que foram o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo Egito, localizado ao norte, o Alto Egito, localizado ao sul. Então, esses reinos passaram-se alguns anos, eles foram se unificando, né? Eles foram se transformando. E na medida que esse reino eles foram se unificando, por Menés, né, que era um rei do Alto Egito, né? Esse Menés, ele unificou os 2 reinos, o do Baixo Egito com o do Alto Egito. Então, e o Menés, ele era rei apenas do Alto Egito. Então, ele se tornou o primeiro faraó, criando aí a primeira dinastia, né? A primeira dinastia
do Estado egípcio unificado, ou seja, que se uniu. E aí, onde começa aí o período das era dos grandes faraós, né? Que a gente conhece aí a história do Egito por essa característica, né? De grandes faraós. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Dá para copiar? Ainda não. Depois eu coloco lá no Google Sala de Aula para vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom, professora. Então, vamos falar agora um pouco da sociedade egípcia, né? Da sociedade egípcia. Então, a sociedade egípcia, ela era dividida de maneira bem rígida e nela praticamente não havia uma mobilidade. O que é uma mobilidade? Uma movimentação social. Não havia uma mobilidade social, não havia uma movimentação social. No topo da sociedade encontrava-se quem? O topo aquele sistema de pirâmide. No topo, lá em cima, estava o faraó e a sua imensidão de parentes, né? Todos os familiares ali, parentes do faraó, estavam acima, lá no topo. O faraó, ele era venerado como um verdadeiro deus, né? Ele era, assim, o próprio deus na terra. Por isso, o governo, ele era considerado uma monarquia teocrática, né? Uma monarquia de Deus, digamos assim, uma monarquia divina, porque o faraó, ele era o próprio Deus. Porque o seu chefe, por ser chefe político de um estado, ele tinha um imenso poder sobre tudo e sobre todos. Então, abaixo do faraó e da sua imensa família estava quem? As camadas privilegiadas, que eram os sacerdotes, os nobres e funcionários. E as não privilegiadas também estavam, que eram os artesãos, os camponeses, os escravos e soldados. Então, essa aí era a ordem aí dessa pirâmide inicial. Então, os sacerdotes, eles formavam, junto com os nobres, a corte real, né? Todos esses sacerdotes aí e nobres, ou seja, as pessoas que tinham título de nobreza, tipo, que não eram parentes do faraó, mas eles tinham esse título de nobreza. Eles faziam parte da corte real. Toda essa galera era chamada de corte real. Os nobres, eles formavam uma aristocracia hereditária, ou seja, essas questões ele passava de pai para filho, passava-se de geração para geração, por isso se chama hereditária, que passa de um para o outro. E os nobres, eles compunham a elite militar e também latifundiária, são os grandes latifundiários que eram donos de grandes extensões de terras. Então, e os funcionários estavam a serviço do Estado, né? A serviço ali de todo e qualquer coisa que o faraó precisava para planejar, para fiscalizar, para controlar a economia. Então, esses funcionários, eles tinham essa finalidade. E os artesãos, eles eram os trabalhadores, né, assalariados, que exerciam diferentes ofícios, né, cada um tinha uma característica comum, cada um, eles produziam, sabiam fazer alguma coisa diferente. E os camponeses, eles eram quem formavam a maior parte da população. Eles estavam exercendo função na agricultura e eles eram forçados a pagar altos impostos, esses camponeses, né? E por último tinha aí os soldados, né? Que os soldados, eles eram mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Então, essa era a pirâmide social, né? Essa era a localização onde cada membro da sociedade egípcia está, do mais importante, digamos assim, do que tinha mais poder para o que menos tinha poder. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professora. Então, além dos soldados, a gente também tinha os escravos, né? Os escravos, eles eram
os inimigos capturados em guerras de conquista. Por exemplo, o Egito ia confrontar contra qualquer outro reino, contra qualquer outro povo. Se o Egito conseguisse vencer, todas aquelas pessoas que tinham sido derrotadas se tornavam escravos agora do Egito, né? Escravos egípcios, ou seja, eles eram escravos que eram inimigos, porque estavam em confronto e eles perderam e se tornaram escravos, né? Foram capturados, ou seja, foram conquistados ali durante aquela guerra. Então, eles trabalhavam muito, eles não, salário, escravo a gente já sabe, não recebia o salário, eles ganhavam apenas roupas velhas e alimentos para apenas sobreviver, né? Para ter sustância para trabalhar. E, além disso, eles eram constantemente castigados como forma de punição. Qualquer coisa que eles fizessem que desagradasse o faraó, que desagradasse ali o Estado, eles eram punidos. E, além disso, eles eram desprezados pela sociedade, eles não possuíam nenhum direito. Eles viviam uma situação bem precária. Então, na sociedade egípcia, algo bem importante para a gente destacar é que as mulheres elas tinham uma posição de prestígio, né? A mulher ela era uma figura que tinha assim uma grande importância, né? Tinha um prestígio muito grande. Elas podiam exercer qualquer função política, econômica ou social, né? Em igualdade com os homens de sua categoria social. Por exemplo, se o que diferenciava mesmo as mulheres só era que nem os homens, era só as categorias sociais. Se era nobre, ela deveria concorrer a cargos com nobres, homens e mulheres. Então, assim, elas tinham um papel fundamental aí na sociedade egípcia. As mulheres eram muito importantes, né? Então, isso é algo que a gente destaca como algo assim primordial assim na sociedade egípcia. Algo também que a gente costuma muito a ouvir falar, a entender sobre a sociedade egípcia é a questão da mumificação, né? Que a mumificação ela era uma técnica desenvolvida, né, pelos egípcios. Para quê? Para conservar o corpo, né? Pois a morte apenas separava o corpo da alma. Eles acreditavam nisso, que a morte ela só separava o seu corpo da alma, que a vida ela poderia durar eternamente, né? Que a vida continuava. Então, desde que a alma encontrasse no túmulo, o corpo destinado a ser vila de moradia. Então, para eles, depois de julgada e absolvida pelo tribunal de Osíris, a alma vinha em busca de outro corpo. Então, ele acreditava que quando a pessoa morria, vinha uma outra alma para se apossar daquele corpo e que tinha um tribunal, né, para absolver essas pessoas que morreriam. Então, tinha que preservar, né, o corpo dessas pessoas, porque eles acreditavam que esse corpo ele ia ser ocupado por uma outra alma. Então, a mumificação, ela consistia em extrair, por exemplo, as vísceras, né, e emergir o corpo numa mistura de água e carbonato de sódio. Depois disso, eram inseridas substâncias aromáticas como mirra e canela, né? Algumas substâncias naturais que davam um aroma para evitar a deteriorização desse corpo, né, rapidamente. Então, o corpo era envolvido em faixas de pano, né? Depois desse processo de tirar as vísceras, ele era aromatizado, depois ele era envolvido em faixas de panos, que passava-se cola, uma cola especial, para impedir o contato com o ar. Então, depois disso, de todo esse processo, esses corpos eram colocados em um sarcófago, que era chamado, né, naquela época, e o corpo era levado ao túmulo, que podia ser simples ou imensas pirâmides, onde os faraós tinham lugar reservado numa câmara secreta. Então,
essa questão de mumificação também tinha aí essa divisão social, né? O faraó, ele estava aí guardado, né? Ele era reservado um espaço, uma pirâmide imensa, porque ele era o mais importante, né? Ele era venerado, ele era o próprio Deus, ele era o rei, ele era tudo, né? Na vida das pessoas. Então, essa mumificação também dependia da sua classe social, em que grupo você estava, então isso também dependia de onde você iria ser reservado, seu corpo ia ser reservado. Então, as crenças egípcias, elas giravam em torno da adoração de vários deuses. O que isso quer dizer? Que eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E há crenças em Deus como forma humana e animal, né, que era Deus, digamos assim, Deus vivos, que essa característica de crença a Deus em forma de homem e forma de animal é chamado de antropozoformismo. Essa é a característica. Então, muitos deles, eles eram associados a determinadas forças da natureza também. O politeísmo egípcio, ele era acompanhado por uma forte crença em uma vida após a morte, né? Que, como eles acreditavam aí que esse corpo, em uma hora, que ele ia separar dessa alma, mas essa alma, ela ia se apossar de outro corpo, então a vida continuava após aquele ritual ali. Então, tinha essa característica deles acreditarem na vida após a morte. Então, essa aí era uma das principais características aí da sociedade egípcia.